Amém? Graça e paz a todos. Boa noite. Como foi dito aqui pela pastora, foi dito também pela irmã Cris, momentos de bens e vidas, nós estamos entrando num tema, e é muito mais do que um tema. Como eu disse aqui na semana passada, quando nós buscamos a direção de Deus em oração, clamamos e sempre pedimos a Deus que possa nos dar um tema segundo o desejo do seu coração, para que nós possamos compartilhar, pensar, meditar nele durante um mês inteiro. Esse mês não é diferente dos outros meses. Um tema, na verdade, é um grito, é uma expressão daquilo que está dentro do Espírito. Estamos compartilhando com vocês algo que o Espírito Santo tem gritado dentro de nós. E a nossa realidade talvez não seja diferente da sua. Talvez falar sobre algo novo ou novidades na realidade que você viva e na realidade que eu vivo também é meio que incoerente, né? É meio que irracional. Essa noite eu tive um sonho. Eu sonhei que estava eu, minha esposa e minhas duas filhas caminhando num determinado lugar, e eu lembro que era um lugar de muitas árvores, e eu olhava o céu e ele estava negro. Sabe aquele dia negro, aquela que você olha e fala assim, meu Deus, vem uma forte tempestade. E nós estávamos caminhando na direção de uma casa. E eu falava para ela assim, Mary, aperta o passo, porque a tempestade é grande. Ela vai nos pegar no meio do caminho. E quando nós chegávamos, eu olhava num lugar de campo, como se fosse uma montanha assim, bem alta. Tinha muitas árvores, muito verdes, só que estava um tempo muito feio, muito negro. E a gente correndo, eu, Mary e as meninas, eu com muito medo, porque eu via aqueles ventos balançando as árvores. Eu tenho muito medo de vento. Eu não gosto de vento, quando está ventando muito, e muito raio, eu fico sempre dentro de casa. E no sonho, a casa que nós estávamos indo era como se fosse a casa da minha sogra. E ela era um morro imenso, e só tinha a casinha dela lá em cima, assim. E quando eu chegava, eu tipo descansava o meu coração, dizendo assim, ai, agora nós encontramos o abrigo, vamos entrar, né, e tal. E aquela tempestade aumentando. E quando eu olhava para a casa da minha sogra, era um barraco muito velho, com aquelas telhas bem finas. E eu falava assim, Mary, não tem jeito. Acho que ficar aqui dentro é pior do que a gente está lá fora. O vento vai vir, e eu olhava assim, o vento está vindo nessa direção. E eu via o morro assim, o vento vindo, aquelas árvores balançando forte. E eu entrava em desespero, falava, Mary, esse vento vai levar essas telhas, vai arrancar tudo. Mas quando eu começava, eu falei, Mary, essa casa é tudo telha, não tem um lugar de laje para se esconder. Só que quando eu olhava assim, ué, o que é isso? E eu olhava, a casa inteira ela tinha laje. Era como se a laje tivesse escondida embaixo da telha. E quando eu via a laje, eu descansava, eu ficava em paz. Eu falava assim, não, o vento pode arrancar as telhas, mas a laje ele não vai arrancar. E quando eu me voltava para o lado de fora, era um cenário completamente diferente. Aquilo que se apresentava como uma imensa tempestade, aquele tempo feio, negro, ventania, aquilo que me gerava medo e insegurança, eu olhava para fora, tinha mudado completamente esse cenário. O céu estava completamente azul. A tempestade não tinha nos alcançado, não tinha chegado até ali. O céu estava azul, aquelas árvores que no meio do vento geravam medo, agora geravam em mim uma sensação de beleza, um lugar lindo. Eu vi um rio passando. E eu entendi esse sonho. O que Deus quis falar comigo? Às vezes nós somos muito aquilo que nós vemos. Às vezes não, quase sempre. Nós conduzimos as nossas vidas por aquilo que nós vemos. E aquilo que nós vemos às vezes nos gera insegurança, medo, incertezas, dúvidas. E nos impede de ver e de viver aquilo que Deus tem como novo para as nossas vidas. Aquilo que Deus apresenta diante de nós. Então, quando nós
decidimos pôr esse tema, como eu disse, é muito mais do que um tema, é algo que Deus tem gritado dentro de nós. Deus, ele tem confrontado a realidade daquilo que temos vivido como igreja, e eu, pastor Américo, como vida pessoal, e talvez você também como vida pessoal. Talvez a realidade daquilo que temos visto pelos olhos humanos seja um tempo de dificuldade, um tempo de dor, um tempo de preocupações, um tempo de inseguranças, de dúvidas, de incertezas, de medo. E de repente dentro de nós o Espírito está gritando, não, tem coisa nova. Aí você está, não, mas a realidade não diz isso. Não, tem coisa nova. Não, mas a realidade não mostra isso. Não, tem coisa nova, mas eu estou tomado pelo medo. Não, tem coisa nova, mas a insegurança está tomando meu coração. E aí, o que nós decidimos seguir? A voz de Deus que grita dentro de nós, para que nós possamos crer nas coisas novas que Ele tem para apresentar diante de nós, ou naquilo que os nossos olhos humanos têm mostrado, ou naquilo que as circunstâncias têm colocado diante de nós. Dona Cris falou agora aqui sobre uma palavra de bens e vidas, falando sobre a viúva de Sarepta. Ela recebeu uma palavra de Deus por meio do profeta. O profeta diz para que ela cresce no novo de Deus. O profeta disse que no meio da crise, e Deus, ele é fantástico, né? Porque na maioria das vezes, Deus traz o novo na crise. Quando a gente olha a Bíblia, a gente enxerga isso várias vezes. No meio da crise, era a oportunidade de Deus estabelecer o novo. Então aquela mulher, no meio da mais severa crise que Israel foi acometida, 3 anos sem chover, 3 anos sem colheita. Que previsão terrível, né? Nós estamos há 1 ano e pouco, quase 2 anos, né, no Covid, né? Debaixo desse período tão terrível, e a gente já está, né, sendo tomado pela preocupação constante, pelas dúvidas. Imagina aquele cenário de 3 anos sem chuva. Que desespero! Debaixo desse cenário, o homem de Deus se apresenta àquela mulher, debaixo da direção do Espírito, porque foi Deus quem conduz aquele homem até aquela mulher. A Bíblia diz que o que restava àquela mulher era um bocado de farinha, um pouco de azeite, que ela faria um pão, comeria o último pão e morreria. E de repente Deus se apresenta a ela dizendo, por meio do profeta, que Deus tinha uma novidade, algo novo para ela. Deus disse que tinha uma provisão para ela no meio da crise. Deus disse que iria prover e sustentar ela no meio da pior crise que Israel haveria de passar. E agora, ela crê naquela palavra de novidade? Ela crê naquele decreto de novidade? Ou ela fica presa àquilo que os seus olhos, aquilo que as circunstâncias colocam diante dela, que é uma realidade, irmão? Porque nós estamos falando de realidade. Vencer a realidade não é para qualquer um. Lidar com a realidade e ser capaz de acreditar em algo novo, quando uma realidade ela se coloca diante de você, é muito difícil, irmão. Porque nós estamos falando de realidade e de fé. A Bíblia diz em Hebreus que fé é aquilo que nós não podemos ver. É mais fácil acreditar naquilo que se vê do que naquilo que não se vê. Não é assim? Então é uma decisão constante que precisa existir dentro de nós. A todo instante, a todos os dias e a todo momento somos confrontados entre a realidade e a fé. Como diz um louvor que tem aí, entre a fé e a razão. Eu amo esse louvor, Muniz. Como escolher entre a fé e a razão? Fala sobre Abraão quando vai levar Isaac ao monte, né? A gente fala da atitude de Abraão porque aquilo para nós é apenas uma história, mas para ele era uma realidade. Não é assim? Falar das histórias dos outros é muito fácil. Dizer assim, não, eu faria como Abraão, em cima da história de Abraão, é muito fácil. Mas quando é uma realidade nas nossas vidas, aí, irmão, como diz o ditado popular, o cara é mais embaixo, não é assim? Eu sempre disse isso. Sabe o momento que eu fui confrontado por isso? Quando eu fiquei internado no hospital 11 dias.
pessoas eu já orei, irmão? Quantas pessoas tomadas por enfermidade me procuraram, pastor, pela minha vida? Eu, não, meu irmão, tu tem que ter fé, irmão. Crê em Deus, irmão. Quando eu me vi lá naquele hospital sozinho, irmão, velho, não podia ficar comigo, ninguém podia ficar comigo. Eu estava lá sozinho, e no primeiro dia eu cheio de fé, orando. Passou o primeiro quinto, quando chegou no quinto dia, irmão, era uma luta interna constante dentro de mim. Crer que Deus tem algo novo para mim, crer que Deus vai me fazer passar por esse propósito, ou crer na realidade. Então talvez você esteja vivendo momentos difíceis na tua vida, momentos turbulentos. A tempestade está se apresentando para você, o céu está negro, o vento está soprando forte, as árvores estão balançando, e você olha para a sua realidade e você não sente segurança nenhuma. Você diz, não, se essa tempestade vier sobre a minha vida, ela vai me jogar longe, ela vai destruir a minha vida. Porque você está olhando para a sua realidade, você está olhando para a sua força, você está olhando para a sua sabedoria. Você tem que olhar para Deus. Deus é aquele que nos faz suportar as mais severas tempestades. Uma vez foi dito aqui, quando falaram sobre a Arca de Noé, achei interessante, né? Que depois do dilúvio veio o novo de Deus. Deus destruiu para que o novo surgisse. E eu estava meditando nesse tema nessa semana, porque na verdade o tema é: vem coisa nova por aí. Mas a cada domingo tem um tema. E o tema que foi me dado hoje é o inimaginável. Esse novo é o inimaginável. Esse novo é algo que nunca foi visto e nem experimentado. Será que existe algo novo? Será que existe algo inimaginável que nunca foi experimentado pelas nossas vidas? De Deus para nós? Será que ainda existe uma realidade como essa a ser experimentada nas nossas vidas, nos dias que temos vivido hoje? Quando eu estava meditando sobre esse tema, eu lembrei veio uma música secular na minha mente. Eu já até brinco, sempre brinquei cantando não, né? Mas expressando essa música. E eu lembrei de um pedaço dela, e eu acho que ela se encaixa muito bem naquilo que eu quero falar hoje. É uma música do Zeca Pagodinho, que diz assim: deixa a vida me levar, vida leva eu sou feliz e agradeço por tudo o que Deus me deu. Quando eu estava meditando sobre esse texto e veio essa música na minha mente, e eu quero me prender primeiramente a essa parte final, quando ele diz assim: eu agradeço a Deus por tudo que Ele me deu. Esse agradecimento, esse me deu aqui, ele expressa exatamente o pensamento de um ser humano distante de Deus. Um ser humano que vive uma vida distante de Deus, quando ele pensa em algo novo, ele sempre pensa naquilo que ele pode receber. O relacionamento dele com Deus está baseado naquilo que Deus pode lhe dar, naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Deus pode trazer, naquilo que ele pode receber de Deus. A vida sem Deus, ela tem como base o receber, o querer, o ter, o ganhar, o conquistar. Então, quando o homem vive uma vida distante de Deus, ou quando o homem ele não vive uma vida cujo Deus seja o centro da sua vida, o único desejo que move o coração dele para algo novo é ganhar, conquistar, receber. E aqui eu quero fazer um parêntese, porque talvez você esteja pensando assim: ué, mas ganhar não é de Deus? Receber não é de Deus, pastor? Conquistar não é de Deus? Sim, é de Deus.
não é o ganhar, o receber e o conquistar. O problema não é o desejo de ganhar e de receber. O problema é quando o nosso coração tem como único centro, o único desejo, o ganhar. O ganhar sem sentido, o ganhar sem propósito. O ganhar simplesmente para gastar ou para viver as nossas vaidades inúteis e vãs. Quando eu estudava esse texto, veio aquele texto na minha mente sobre aonde está o tesouro, ali está o teu coração. O problema não é o tesouro, irmão. O problema é aonde está firmado o teu coração. Quando o nosso coração está firmado nas coisas desse mundo, o novo para nós se torna apenas ganhar e receber. Então ele expressa aqui na melodia que quando ele ganha, ele é grato. Quando ele recebe, ele é grato. Ele é feliz. O mundo gira em torno disso. Ganhou, está feliz. Recebeu, está feliz. Conquistou, está feliz. Recebi, sou grato a Deus. Ganhei, sou grato a Deus. Conquistei, sou grato a Deus. Então a expressão de novo do mundo está sempre firmada no ganhar. Está sempre firmada no fato de ganhar pura e simplesmente para viver aquilo que a roda humana ou mundana exige de nós como seres humanos. Eu botei o sentido da vida sem Deus está no receber. A alegria, a gratidão, a expressão de louvor está sempre pautada no receber. Esse é o relacionamento que muitas pessoas que estão distantes de Deus vivem. E estão felizes e gratas porque recebem. Quando não recebem, não expressam felicidade, estão tristes. E estão ingratas também. Não é assim? Então eu quero falar primeiro sobre aquele que vive sem Deus. Aquele que vive sem Deus, automaticamente, ele vive no mundo. E o que quer dizer a palavra mundo, que está lá em João? A Bíblia diz que aquele que o amor do Pai não está nele, ele está no mundo. E o que é o mundo? O mundo é um sistema. A Bíblia diz em João que o sistema ele é pautado em cima de três pilares. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ou seja, a inutilidade. Então o mundo ele nos instiga, nos impulsiona a viver debaixo desse sistema. Receber para alimentar a soberba da vida. Receber para alimentar a concupiscência dos olhos, aquilo que é visível humanamente. Então desejamos receber para mostrar. Desejamos receber porque o sistema diz para nós que nós devemos mostrar. E a soberba e a concupiscência da carne, os desejos carnais. Então essa é a roda do mundo que gira. E o novo do mundo está pautado em cima desses pilares. Mas por quê? Porque não conhecem a Deus. Não conhecem a Deus e não conhecem o seu reino. E por não conhecerem a Deus e o seu reino, vivem dentro daquilo que conhecem. Não é assim? Eu não posso viver algo novo se eu não conheço. Às vezes não vivemos algo novo porque não conhecemos. Vamos viver aquilo que conhecemos. E não conhecemos não porque não foi revelado. Não conhecemos porque não desejamos conhecer. Não conhecemos porque não buscamos conhecer. Não conhecemos porque estamos satisfeitos com aquilo que vivemos. Com essa roda que gira. Estamos felizes com isso. Aí lá no início da música diz assim: deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aqui para mim fecha todo o sistema mundano. Uma vida sem objetivo e sem qualquer perspectiva. Onde se deixa ser conduzido.
A vida aqui, nesse sentido, é o mundo. Aquele que não conhece a Deus, ele deixa o mundo conduzir a sua vida. Ele deixa o sistema conduzir a sua vida. E o sistema diz que ser feliz e viver algo novo é receber, é conquistar, é ganhar, é ter. Como eu disse, o problema não é ganhar, o problema não é conquistar, o problema não é ter. O problema é quando tudo isso que ganhamos não tem objetivo nenhum, não tem sentido nenhum. E quando é que isso tudo não tem objetivo e sentido nenhum? Quando tudo isso é usado somente para vaidade. Tudo vaidade, vaidade, vaidade. Eclesiastes capítulo 1, versículo 1 diz assim: eis as palavras de Davi, mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém. Que grande ilusão é a vida! Que grande inutilidade! Não há nada que faça sentido. Assim é aquele que vive uma vida sem Deus, irmão. Tudo que se faz é inútil e sem sentido. Diz o sábio Salomão: que vantagem tem ao ser humano em todo o seu trabalho, em que tanto se dedica debaixo do sol? Gerações nascem, gerações morrem, mas a terra permanece sempre do mesmo jeito. Não há nada novo. Quem vive uma vida sem Deus, vive uma vida que não tem novidade. É sempre as mesmas coisas. Não tem nada, faz sentido, nada tem propósito. O sol se levanta no horizonte e no fim do dia ele se põe. E depressa volta ao lugar de onde se levanta para nascer novamente no novo dia. Os ventos sopram para o sul, depois viram para o norte, dão voltas e voltas e mais voltas e cessam no ponto da onde começaram. Todas as atividades humanas geram cansaço. Nenhum ser humano é capaz de dar uma boa explicação sobre isso, mas aos olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de escutar. O que foi voltará a ser. O que aconteceu ocorrerá de novo. O que foi feito será feito outra vez. Não existe nada de novo debaixo do sol. Será que há algo do qual se possa dizer? Ver? De fato, isso é inédito. Não. Já existiu em épocas anteriores à nossa. Ninguém se lembra dos que vieram antigamente. Não há recordações do que aconteceu no passado. E mesmo que ainda vier a ocorrer, de significativo não será lembrado por todos os que vierem depois de nós. Eu não vou ler tudo, mas eu vou ler só o subtítulo de baixo que diz assim: nem mesmo a sabedoria faz sentido algum. Assim é a vida daquele que vive sem Deus. Não é nada de novo. Tudo se repete. É como se fosse um filme que se repetisse a todo tempo, né? Você acorda de manhã, vai trabalhar, volta de tarde, porque a vida é sem sentido. Porque, como eu disse, a vida daquele que vive sem Deus está pautada no ganhar e no conquistar. Só que ele nunca vai estar satisfeito com aquilo que ele ganhou e aquilo que ele conquistou. Estou sendo mentiroso quando eu falo isso? Nós nunca estamos satisfeitos, irmão. Tu ganhava 100, tu falou, não, se eu ganhar 200, eu estou feliz. Tu passou a ganhar 200, tu quer ganhar 500. Tu ganhou 500, tu quer ganhar 1000. Tu ganhou 1000, tu quer ganhar 10 mil. Tu ganhou 15 mil, tu quer ganhar... Eu não estou falando que isso é ruim, não. Eu estou falando, quando você projeta isso, visando algo que eu vou apresentar mais na frente, então faz sentido. Mas quando você projeta isso, visando apenas viver em prol do que o sistema estabelece para você, então, irmão, a sua vida vai passar e você vai dizer, minha vida foi inútil.
Eu lembrei agora de um fato, eu estava no enterro de uma prima minha que morreu com 41 anos de idade com câncer. Estava eu, meus tios, um momento de tristeza, a gente conversando, e um tio meu, que mora até perto da casa da minha irmã, ele está com 81 anos de idade. E eu brinquei e falei assim, tio, estou ficando velho. Ele deu uma risada e falou assim, quer trocar de idade comigo? Aí eu dei uma risada e ele falou assim, sabe, João, a vida passa e nós nem vemos. Uma palavra de sabedoria tremenda que ele falou para mim, que eu fiquei, aquilo ficou marcado na minha vida. Ele falou assim, aí ele falou assim, um dia desse era novo, casei, gerei um filho, comecei a trabalhar, e de repente um dia, como qualquer outro, cheguei no trabalho para trabalhar, o cara virou para mim e falou assim, pode ir embora para casa, fulana, você está aposentado. E falou, meu Deus, como assim? Os anos passaram e eu nem percebi. Assim é a vida daquele que vive uma vida sem Deus. Os anos passam, as pessoas se vão, as coisas acabam e nós nem percebemos. Assim era a nossa vida quando nós vivíamos sem Cristo. Sem sentido, sem propósito, sem objetivo, sem perspectiva nenhuma. Talvez você não esteja enquadrado nesse caso, você conhece a Deus. Mas talvez você conheça a Deus, como diz lá no livro de Jó, vamos abrir, Jó capítulo 42. Jó 42, versículo 5. Olha o que diz o texto. De fato, meus ouvidos até já tinham ouvido falar ao teu respeito, Senhor. Contudo, Jó declara, agora os meus olhos te contemplam. Talvez você, diferente do primeiro caso, você é alguém que conheça Deus. Você não é alguém que vive uma vida sem sentido ou sem propósito. Jó era um homem temente a Deus. E ele temia a Deus por aquilo que ele ouviu falar de Deus. Ele ouvia a Deus, ele temia a Deus por causa daquilo que ele ouviu falar dos antepassados, das grandes maravilhas que Deus havia feito. E isso já era suficiente para que ele cresça em Deus e temesse ao Senhor e praticasse esse temor e ensinasse esse temor à sua família. A Bíblia diz que ele sacrificava todas as noites pelos seus filhos. Mas o próprio Jó declara, depois de passar por uma tempestade violenta, que ele conhecia Deus de ouvir falar, mas que a partir de todo aquele momento que ele tinha passado e tinha experimentado em sua vida, agora ele entra num novo nível de conhecimento de Deus. Porque, irmão, conhecer alguém de ouvir falar é uma coisa, né? Assim, conhecer alguém pessoalmente é outra coisa. Quantas pessoas chegaram para mim e disseram assim, poxa, queria te pedir perdão porque eu achava você assim, assado, mas quando eu me aproximei de você, eu vi que você não é nada daquilo. A intimidade e a aproximação faz com que você conheça alguém de uma maneira diferenciada. Jó diz que conhecia Deus de ouvir falar. Mas agora Jó, com a sua própria boca, declara, agora o meu nível de relacionamento com o Senhor é outro. Porque agora eu não ouço mais falar das maravilhas que tu fez no passado.
Agora eu ouço falar das maravilhas que tu fez no passado, e agora, na minha própria vida, eu experimentei as tuas maravilhas. Agora, na minha própria vida, eu experimentei o teu amor. Agora, na minha própria vida, eu experimentei a tua graça. Agora, na minha própria vida, eu experimentei o teu poder infinito, Senhor. Olha o que Jó declara no versículo 1 e 2, do capítulo 42. Então Jó abriu seu coração diante de Deus. Depois de tudo que ele passa, depois de experimentar a ação de Deus que ele ouviu tanto nos antepassados, agora experimentando na sua própria vida, a palavra diz que então Jó abre o seu coração diante de Deus e declara o seguinte: sei que podes realizar tudo quanto tu desejares. Agora eu sei. Se tinha dúvida, agora não tem mais nenhuma. Se tinha insegurança, agora não tem mais nenhuma. Se tinha preocupação, agora não tem mais nenhuma. Jó passou pelas mais severas tempestades que a vida pode apresentar diante de um ser humano. Qual é a tempestade que você está passando? É a necessidade financeira? É a morte? É o desemprego? É a enfermidade? Jó passou por todas elas ao mesmo tempo. Jó enterrou 10 filhos. Jó era o homem mais rico do Oriente e de um minuto para o outro perdeu tudo. Jó era respeitado e admirado pelos seus amigos, que quando olharam para a situação que Jó se encontrava, ao invés de abraçar Jó e dizer, não, Jó é um homem de Deus, ele está passando por mim, não, disseram, Jó com certeza está em pecado. A mulher de Jó virou para ele e diz, olha o estado que tu se encontra. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Tu ainda fala de Deus, Jó. Cala essa boca, Jó. Jó foi tomado de mais de 60 enfermidades ao mesmo tempo no seu corpo. A gente acha que Jó teve uma lepra, não foi isso que a gente aprendeu? Estuda que você vai aprender que Jó teve 60 tipos de enfermidade no corpo ao mesmo tempo. Você já viu alguém com 60 enfermidades ao mesmo tempo? Um dia eu estava num lugar e uma menina falou assim, não, eu vou no endocrinologista, no pulmonologista, não sei o que. O cara riu e falou, nossa irmã, é melhor tu dizer aonde tu não vai. E ela falou 5 doenças. Tu imagina Jó com 60 enfermidades pelo corpo. Depois de passar por tudo isso, Jó abre o seu coração diante de Deus e diz assim, não há nada impossível para Deus. Não há nada que esse Deus não possa realizar. Tudo que Ele desejar, Ele pode fazer. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades podem ser frustradas. Nenhuma das tuas ideias ou dos teus pensamentos podem ser frustradas. Em Deus não há frustração. Sabe quando a frustração te encontra? É porque você não estava em Deus. A frustração toma conta do nosso coração quando nós estamos caminhando na nossa própria força. Porque se aquilo que estamos fazendo vem de Deus, está em Deus, e é propósito de Deus, e faz parte dos planos de Deus, das ideias de Deus, dos desígnios de Deus para a nossa vida, não há como haver frustração. E eu não estou dizendo, irmão, que Deus, Ele sempre vai vir com sim sobre a sua vida. Até no não há frustração. Até no não há contentamento. Até no não há paz.
Até na tempestade a paz. Como o apóstolo Paulo declara, sei vivendo pouco, sei vivendo muito. Há contentamento. Não estou dizendo que não haja dor. Quando meus pais morreram, houve muita dor no meu coração. Mas na mesma intensidade que havia dor, havia contentamento. Porque eu sabia que aquilo era propósito de Deus. Que isso, pastor? A morte é propósito de Deus? Sim, a morte é propósito de Deus. Como a vida é propósito de Deus. A Bíblia diz que Ele é quem dá a vida e Ele é quem tira a vida. Às vezes nós declaramos ser de Deus, né? Assim, não, eu sou de Deus, a minha família é de Deus. Aí morre alguém, foi o diabo. Não tem nada de diabo não, irmão. O diabo não tem nada na minha vida. Tudo que acontece na minha vida é Deus. Mary falou sobre batalha espiritual. Existe batalha espiritual. Existe luta espiritual. Existem ataques espirituais. Existem enfermidades espirituais. Uma vez eu falei aqui sobre a diferença de enfermidade e de doença. Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, não é isso? Enfermidades são doenças espirituais. Doenças são coisas concernentes a esse corpo físico. Todos nós, em algum momento, ficaremos doentes. E todos nós, em algum momento, morreremos acometidos de uma enfermidade, de uma doença. Agora, existem enfermidades que são ações demoníacas, espirituais, com propósito de Deus. Debaixo de um propósito de Deus. Então, a nossa vida, ela é de Deus. Tudo que acontece está debaixo de um propósito de Deus. Quando nós andamos em Deus. Eu sempre gosto de dizer isso aqui, irmão. A maioria das tempestades que enfrentamos na nossa vida são geradas por nós mesmos. Nós nos colocamos na tempestade. É assim? Nós fabricamos uma tempestade. Parece que a gente olha e fala assim, não, está calmo demais, vou fazer uma tempestade aqui. A maioria das tempestades são consequências das nossas próprias ações. Então a nossa vida, ela pertence a Deus. Jó declara no versículo 3, quem é esse que sem conhecimento obscurece o meu conselho? De fato, falei do que não entendia. Abordei assuntos que eram difíceis demais de serem entendidos, porque não havia em mim a devida sabedoria. Não havia em mim a devida sabedoria. Jó diz aqui que Deus confundiu todo o seu conhecimento. Deus embaralhou todo o seu conhecimento. E de que maneira Deus embaralhou o conhecimento de Jó? Por meio das tribulações, irmão. Deus permitiu que tudo viesse sobre Jó, para que Jó, no meio da tribulação, olhasse para si e dissesse assim, eu não conheço nada, eu achei que conhecia tudo, eu achei que sabia tudo sobre a vida, sobre Deus, e eu vi que eu não sabia nada, agora sim eu conheço Deus. Agora sim eu sei quem Deus é na minha vida. Sabe por que Deus permite às vezes que nós passemos por determinadas coisas? Para que Deus desconstrua aquilo que nós achamos e para que Deus possa nos fazer realmente entender aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Eu digo que daquilo que Deus se permitiu se revelar, eu conheço muito pouquinho, mas só esse pouquinho que eu já conheço transformou a minha vida por completo. Deus, Ele se revelou, irmão. Se você quer conhecer a Deus, aqui está Deus. A Bíblia é a expressão das características e dos atributos de Deus. Busque o conhecimento de Deus.
E Deus vai se revelar a você cada vez mais. Como eu disse para você, o problema não está nas conquistas, nem nas vitórias, nem nas bênçãos. O problema está aonde está o teu coração. Teu coração está no mundo ou teu coração está em Deus? Teu coração está no mundo ou teu coração está no reino? Eu falei na oração que ontem aconteceu um fato de uma irmã à noite que nós ficamos sabendo, ficamos muito tristes a condição que ela estava vivendo. E na hora que minha esposa saiu, eu orei a Deus em casa e falei, meu Deus, Senhor. Eu falei que às vezes nós cristãos que somos do reino, não somos mais do mundo, nós olhamos para o céu e dizemos para Deus assim, Senhor, me tira dessa vida. Não que nós desejamos morrer, irmão. Nós amamos, eu amo a vida. Eu acho a vida mó barato, cara. A vida é fantástica. A vida me apresenta coisas todos os dias que eu falo, Deus, obrigado, Senhor. Mas às vezes a gente diz assim, ah, Senhor, me tira daqui. Porque a nossa expectativa não está aqui nesse mundo, nós não somos desse mundo. A nossa expectativa está no reino que está por vir. Mas ontem, quando eu vi aquilo, eu pude entender um pouco, eu disse, obrigado, eu pude entender quando Paulo disse assim, se viver é ganho. E por quê? Para quem está em Deus, viver é ganho. Porque nós não vivemos uma vida sem sentido. Nós não vivemos uma vida inútil. Nós não vivemos uma vida pautada nos princípios desse mundo. Nós vivemos uma vida pautada no reino. Ou seja, a nossa vida agora está inclinada para o reino. Nós continuamos nesse mundo, nós habitamos nesse mundo, mas nós não somos daqui, somos do reino. Pensamos os pensamentos do reino, sentimos os sentimentos do reino, andamos debaixo dos princípios do reino, e tudo que temos nesse mundo usamos para o reino. Aí a vida tem sentido. Você entende que o mínimo que você tem é para o reino. Você entende que você pode ter milhões e pouco, é para o reino. Você entende que seu tempo é para o reino. Você entende que a tua força física é para o reino. Até quando você tira uns dias para ir para a praia descansar, é para o reino. Porque você vai pensando assim, não, eu vou lá, vou descansar, mas vou voltar com tudo para ir continuar trabalhando no reino com toda a minha força. Tudo que nós fazemos é visando o reino. Quando a nossa mente está no reino, então a vida passa a ter sentido. Quando a nossa mente está no reino, então nós não vivemos aquilo que Salomão falou aqui em Eclesiastes. Por quê? Porque a nossa vida não é inútil. Porque no mundo não há nada de novo, mas no reino tudo é sempre novo. No mundo o sol nasce, o sol escurece, a lua chega, o sol vai embora, você levanta de manhã, vai trabalhar, pega o ônibus, mas no reino tudo é novo, todo dia tem novidade no reino. No reino tem coisas que você não viu, que você não experimentou, que você não viu, que você não experimentou. No reino sempre tem coisas novas. Nós não somos do mundo, nós somos do reino. Aleluia. Se a tua mente está no reino, se prepara para experimentar coisas inimagináveis. Sim, no reino tem. Salomão diz, no mundo, na terra, tem algo novo? Não tem, mas no reino tem. Como diz Charles Spurgeon, todo conhecimento que você tem de Deus é apenas uma pequena gota diante de um imenso oceano. Deus tem muitas gotas ainda para revelar àqueles que o amam. Como diz o texto que eu quero ler agora, que está lá em... Deixa eu ver. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Já estamos terminando. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Nós não somos aqueles que andamos por vista. Nós não andamos por circunstâncias. Nós não podemos andar por aquilo que se coloca diante de nós humanamente falando. Nós vivemos, como diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, pela fé. Nós cremos no invisível.
O reino é invisível. 1 Coríntios, capítulo 2. Versículo 9, que foi o texto que foi me dado, diz assim: no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum ouviu, e mente nenhuma foi capaz de imaginar o que Deus predispõe ou preparou para aqueles que o amam. Se você ama Deus, se você conhece a Deus, se você vive no reino de Deus, então se prepare, porque Deus tem coisas para trazer sobre a sua vida que o ouvido não viu, olhos não viu, a sua mente não será capaz de entender, a mente humana não pode compreender, a mente humana não entende, a mente humana diz que é loucura, a mente humana diz que é maluquice, mas aqueles que creem estão aptos por Deus a experimentarem as coisas novas do Senhor Jesus. Eu quero ler a partir do versículo 1. Paulo diz assim: eu mesmo, irmãos, quando me dirijo até vocês, não o fui apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Jesus ou de Deus, porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi sobre fraqueza, temor e grande temor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento humano, mas as minhas palavras estão constituídas em demonstração de poder do Espírito. Paulo está dizendo para a igreja: quando eu fui anunciar o Evangelho ou o testemunho de Cristo até vocês, eu não fui lá usando o conhecimento que eu tinha, e nem a sabedoria que havia sobre mim. Quando eu fui lá anunciar o Evangelho para vocês, eu fui com toda humildade e temor. Fui anunciar o Evangelho, que é o poder de Cristo, por meio da revelação do Espírito Santo. Fiz isso para que a fé de vocês não seja fundamentada na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Contudo, falamos de sabedoria apenas entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era ou dos poderes desse século. Estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria que vem de Deus, do mistério que estava escondido, a qual Deus pré-ordenou antes da origem de tudo, para a nossa glória. Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivessem entendido, não teriam levado Jesus Cristo até a cruz. No entanto, como está escrito, olho nenhum viu. Versículo 10. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito Santo. Deus, todavia, revelou a nós por meio do Espírito. Porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside? Assim, de igual maneira, ninguém conhece os pensamentos de Deus se não for por meio do Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi dado gratuitamente.
Por isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas somente espiritualmente. Porquanto todo aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém pode ser discernido ou compreendido. Porquanto quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo. Todavia, nós temos a mente de Cristo. Deus tem coisas novas para nós. Não coisas carnais, não coisas mundanas, não coisas relacionadas a esse mundo. Mas Deus tem novidades espirituais para as nossas vidas. Deus tem coisas novas espirituais. E somente aqueles que são espirituais conseguirão compreender as verdades espirituais descritas ou reveladas por Deus. Paulo diz que os que são espirituais, esse finalzinho é tremendo, né? Ele diz assim: quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Porém, ele termina dizendo assim: todavia, nós que somos espirituais, temos o quê? A mente de Cristo. Que fantástico! A mente espiritual. Não estamos presos a esse mundo. Não pertencemos a esse mundo, que não tem nada de novo para nós. Mas o mundo ao qual nós fazemos parte e pertencemos, esse sim, esse tem coisas novas para as nossas vidas. Não são coisas físicas, não são coisas carnais. São revelações, mistérios, como diz o próprio apóstolo Paulo, mistérios espirituais. É o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Isaías 55:9 diz que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. A Bíblia diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A mente de Deus é muito mais elevada do que a nossa. E os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de paz. São bons pensamentos. Então prepare o teu espírito, irmão, para que você possa experimentar verdadeiramente o novo de Deus para a sua vida. Que nesse mês de julho, ministração após ministração, culto após culto, dia após dia, você possa, como disse Jó, conhecer a Deus de uma outra maneira. Ou se aprofundar no seu conhecimento de Deus. Para que você possa aí sim experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Vamos orar.